Seja bem-vindo ao canal Sem Fome Sem Fumo. Hoje eu pensei muito em fazer um vídeo que seria um presente de Natal, com 3 frases e ensinamentos, vou chamar de filosóficos, mas baseados em estatística, que vocês vão aprender bastante. E eu gostaria muito de ter ouvido esses 3 conceitos lá quando eu comecei na minha carreira de trade. Mas eu vou fazer esse vídeo e esse presente de Natal vai vir amanhã. Quanto tem bambu, tem flecha, né? Então hoje eu abri posição, eu operei, eu cheguei a ficar a mais ou menos 200, 300 negativo, com o setup que tava super válido, só que eu tive um pequeno erro de execução que eu vou explicar para vocês. Eu consegui me adaptar e pegar uma operação melhor e garantir meu lucro de hoje. Então, como tem bambu, tem flecha pro lado do trade, eu pensei o seguinte: se tem bambu, tem flecha para o trade, também tem para ensinar. Amanhã eu mando o presente de Natal. Bom, vocês estão acostumados aqui com o meu setup clássico, que é volume profile do dia anterior, value area high, value area low, POC, e dentro disso direção, localização e agressão. Não tem complicação nenhuma. Mas a dúvida é a seguinte: esse trade que eu comecei a abrir lá no S&P tava muito bonito. Cara, vocês vão ver, não tinha complicação nenhuma. Eu fechei ele no negativo por bobeira. E vou mostrar pra vocês quando a gente não tem tanta referência, que foi o caso do Nasdaq. E aí, como a gente vai fazer essa leitura de contexto bem rapidinha, bem simples, vocês vão ver que não tem nada de complicação. E aí você consegue adaptar. Porque, por exemplo, um de vocês fala, eu só opero o Nasdaq. Como que eu faço isso? Beleza, então a gente vai adaptar aí pro Nasdaq, porque eu vou fazer a mesma operação tanto no S&P quanto no Nasdaq. E vocês vão ver que, faz muito sentido mesmo. Então, sem muitas delongas, já vou deixar marcado aqui a Value Area Low, a POC do dia anterior e a Value Area High, que é o topo do dia anterior. Ou seja, um sinal claro de alta, porque não só o preço fechou no topo, como ele construiu o valor aqui em cima. Então, sim, é um sinal claro de alta. Eu estou com expectativa de alta, mesmo sendo véspera de Natal e tendo pouco volume. É muito provável que ele continue essa alta pelo menos um pouco. Hoje, como teve muito pouco volume no overnight, realmente eu tinha que de toda forma esperar os primeiros 15 minutos de sessão, mostrar realmente para que lado que ele vai, para que eu pegasse um bom trade. Às vezes não tem necessidade disso, igual eu mostrei nos vídeos anteriores, eu pego um pouco antes, porque ele tá num ponto bom, ele tá me dando confirmação antes, mas nesse caso, como ele tá bem no topo do topo, aqui tem uma velha high que ele pode negar, e a ideia é que ele construa volume aqui em cima. Então eu quero pegar trades aqui embaixo, seja na POC, e levar até lá em cima. Como a POC está muito próxima da velha high, isso é ruim também. Então tem que ser um pouco mais sniper, coisa que eu não fui. Então, pensando na abertura do S&P, vou passar bem rapidinho aqui para mostrar para vocês. Esperei os primeiros 15 minutos, tocou meu alarme, e o que eu tenho aqui? Direção, localização. Onde fica a minha localização? Então eu vou procurar os melhores pontos. Como a POC está muito colado com a velha high, e aqui pode ser uma zona de rejeição, e meu stop vai ficar aqui embaixo da value area low, aqui seria um fair value gap, uma região, desde que demonstrasse rejeição dessa parte, mostrando que quer sair daqui da POC e da value area high para cima. Acontece que, na hora que ele começou a encher de big trades dentro desse candle aqui, eu bati a mercado. É uma coisa que eu já falei para vocês que eu tô tentando evitar. Eu queria evitar mais. Hoje, por exemplo, eu fui muito burro e fiz isso. E aí ele ficou mais ou menos bem no topo do pavio e meu stop ia ficar aqui, ó. E aí era muito ruim esse stop, porque ele ainda precisaria, ó, andar pelo menos uns 12 pontos para compensar essa operação. E nesse mesmo momento, o Nasdaq ele tava fazendo topos descendentes. Olha aqui. Ele tava 1, 2. Eu vou mostrar depois, vocês vão entender, tá? Que a value area high Nasdaq ele tava muito aqui embaixo, a POC tava muito aqui embaixo. Então ele podia fazer isso aqui, ó, tuf, e subir. Como ele já estava carregando o S&P para baixo e eu já tinha me posicionado mal, tinha uma plena convicção de que ele podia. Vocês podem ver que ele não foi, tá? Ele não foi, mas depois eu vou explicar exatamente a configuração do Nasdaq. Ele não foi, isso foi uma sorte. Ele podia só me estopar com 4, 5 pontos e então ia me dar uma violinada muito feia. Então o que eu fiz? Cara, eu fechei aqui mesmo um stopinho e falei, cara, vou procurar uma reentrada. Você pode ver que se eu tivesse executado bonitinho, conforme a gente conversa sempre no reteste, tava maravilhoso. Tava com 2,5 pontos de stop, podia até colocar um pouquinho mais de stop, que iria bater tranquilamente meus 3. E ele ainda seguiu o rumo depois da sessão toda. Eu não ia segurar tudo isso, mas ele seguiu o rumo, a sessão fechou super em alta, mas ele teria batido meu 3 para 1 tranquilo se eu tivesse executado muito bem. Então beleza, eu fechei uma posição no negativo lá no S&P, eu não tomei stop, assim como eu mostrei, eu não pegaria meu stop, mas meu stop estava muito largo e tinha uma chance muito alta dele pegar meu stop para reverter. Então eu preferi fechar com um pouquinho negativo e dar uma reentrada. Aí que tá o ponto. Eu estava reparando que, como o Nasdaq estava com a value area high aqui embaixo, a POC aqui embaixo, ele poderia vir buscar aqui para depois reverter, estava fazendo topos descendentes, era ele que estava carregando o S&P para baixo. Como assim, cara? Desculpa, não é que ele estava carregando para baixo, ele estava fazendo o S&P não estourar. Então por isso que o S&P ficou meio comprimido durante esse tempo e ele não estourou, não deu esse estouro aqui, ele demorou, tá vendo? Foi muito por causa do Nasdaq. Então eu pensei o seguinte: você tem instituições pressionando na venda do Nasdaq. Se ele me mostrar um direcional de alta depois, significa o quê? Que não só o S&P vai deslanchar, mas principalmente o ativo que está carregando ele tem maior chance de me dar um risco-retorno maior e mais rápido. Esse foi o meu pensamento na hora. Nem sempre isso é verdade. Esse é um primeiro ponto. Mas
abre essa possibilidade. Então, vamos ver, eu vou lá possivelmente eu vou abrir a próxima posição no Nasdaq. Até porque o Nasdaq ele é mais volátil. Então, realmente, ele tem uma tendência. Se eu tiver certo, ele vai mais rápido. E assim como ele, às vezes, também estopa mais rápido. Então, mesma coisa. Value Area High do último dia, a POC. Como a gente andou, está bem acima dela, o que eu peguei? Eu fiz uma coisinha de diferente, que é a questão de adaptar para tentar entender o contexto, para tentar pegar melhores pontos e ver como que esse ativo está funcionando, para a gente entender quais são as melhores possibilidades. Não é comum, vocês vão ver que eu não faço isso sempre, mas eu peguei aqui a região da POC do overnight. Por quê? Porque ele tentou construir, por mais que tenha pouco volume no overnight, ele ficou acima e ele estava demonstrando alta acima da Value Area High. Então ele tocou uma vez, que é uma zona de rejeição, e tentou construir valor acima. Então pode ser que essa POC me sirva para algo. Então aqui eu já tinha mostrado para vocês, ele estava fazendo topo descendente, e isso era o que estava atrapalhando, mas eu percebo que essa POC está servindo para algo. Ela está tancando esse movimento aí. Então, cara, interessante, é um ponto interessante. Porém, eu não posso executar compras no Nasdaq se ele não romper nenhum desses topos. Se ele romper esse topo aqui e der um pullback, eu já acho válido, porque aí eu vou ter a direção, ele rompeu um topo, e aí eu vou achar a minha localização dentro dessa movimentação. Vou tirar do Electronic Trading Hours pra gente ver como que o volume vai se construindo durante a sessão. Vocês vão ver que, tá vendo, ele fica travando aqui na Value Area High. É aquilo que eu sempre falo pra vocês, o preço é fractal. Se ele se negou num topo, é porque ele já estava se negando dentro da estatística da Value Area High num tempo gráfico menor. Mas você vê que assim que ele rompe, ele vai passar com tudo aqui, romper esse primeiro topo, e ele dá um reteste. Lembra que a Value Area High, ela serve como um suporte e também uma resistência. Por quê? Porque aqui dentro é 68% do volume transacionado normalmente. Então, dentro dessa região, é a região de balance. Quando o preço sai, a gente pode entender que o preço está em imbalance, ou seja, ele está em fase de descobrimento de preço. Ele dá um reteste e pode subir. Aqui, inclusive, é um setup totalmente válido para dias de alta volatilidade, dias que você vê que vai estar pegando fogo. Porém, o que acontece? O meu stop, ele deveria ser mais ou menos aqui, 14 pontos, um pouco abaixo da POC, ou eu posso até usar esse candle aqui como um stop. Tava com pouco volume, só tinha rompido esse topo, não sei, não estava muito confiante não. E para compensar, ele muito provavelmente deveria ir bater até pelo menos 3 vezes meu risco. Você vê que ele não foi e ele voltou, então nesse momento eu até fiquei feliz de não ter entrado. Uma coisa interessante é que o preço ele volta com muita força, e ele vem para nossa região, que antes aqui era a POC, lembra que eu tinha colocado a POC? Ele entra nessa região, que era a nossa POC, e começa a desenvolver valor aqui de novo. Então começa a ser interessante de novo. Ou seja, aqui a gente teve a nossa direção. A localização, que eu não tinha notado antes, mas vocês lembram que eu tinha acabado de falar? A POC estava mais ou menos nessa região. Ele chegou na nossa POC e começou a desenvolver valor aqui. Nessa hora é aquilo que eu tinha falado no vídeo anterior, sobre você usar qualquer gatilho de entrada. Porque a POC está aqui. Se você vê as suas médias subindo, seu MACD, no meu caso, eu vejo order flow e eu vou mostrar para vocês já, que estava com big trades de venda aqui nesses pavis e ele começou a subir. Isso para mim é um fator positivo. Depois ele deu um pullback com big trades de compra. Aqui era meu ponto de compra. O stop um pouquinho aqui abaixo, porque tinha um delta, mas você pode colocar, descoladinho dessa barra de alta, porque essa barra de alta foi a que gerou todo esse movimento também, então eu acho que ainda serve de referência caso você esteja no price action. E a primeira parcial você coloca aqui nessa zona de venda, e depois se você quiser esticar seu trade, você deixa mais uma parcial para lá. Ele me deu o gatilho e depois foi. Demorou, mas foi. Então, nosso setup, ele é muito válido mesmo em dias de pouco volume. Você vê que ele, cara, é maravilhoso. Só que você tem que executar bem, coisa que eu não executei no S&P. E mesmo executando mal, se eu tivesse apenas segurado o stop certinho, onde era, ele tinha me dado gain. Então, ele é muito robusto. O setup mais robusto que eu consigo pensar, porque você está lidando com estatística, volume e agressão a seu favor. Mas tem casos que a gente tem que adaptar. A gente viu ali como é que adapta pelo Nasdaq, que estava com uma posição um pouco diferente. O S&P, pessoal, só mostrando aqui para vocês, quando eu tinha batido o mercado foi nesse pavio aqui, tá vendo? Ele tinha, tá vendo, esses deltas de compra. Eu deveria ter colocado no reteste deles, né? Mas eu achei que ele ia dar aquela explodidinha e às vezes não ia voltar. Fui mirim, né? Fui mirim. Isso aí eu assumo que eu errei feio. No Nasdaq, olha que interessante. O que eu executei foi mais ou menos isso aqui, ó. Ele estava com big trades de venda, mas começou a ser absorvido e ele voltou, mesmo sem big trade. Depois que ele apareceu esse big trade aqui, ó, nesse candle vermelho, aí você pode colocar aí a compra e o stop pode ser aqui nesses vendidos que já foram absorvidos também. É uma opção. Aqui tá vendo que tem um super delta de compra. É bem interessante que eu tava usando ele de apoio. Você pode colocar no reteste, muitas das vezes aqui de uma região absorvida. Às vezes, quando você vê que já começou a entrar os big trades de compra, às vezes você pode, cara, diminuir o stop, colocar um dos contratos aqui para ir fazendo parcial, porque esses big trades de venda aqui pode servir como uma possível zona de mitigação. E você pode colocar ou aqui nesse pavio ou aqui nessa região dos outros big trades lá, daquela primeira pernada que foram absorvidos, também é interessante. Aqui passando rapidamente, eu vou explicar qualquer dia desses um vídeo
Eu falei pra vocês que eu tava super no positivo, tava com 600 no positivo, e foi um dia que, cara, eu perdi completamente. Eu queria só fazer mais 100 pra manter a minha média de todos os dias. E aí, cara, eu não aceitei a derrota e eu vim pro meu drawdown quase máximo da conta aí, foi Pandia Punk. Mas você vê que eu tô tentando manter uma constância depois que eu instaurei o meu ganância não. Difícil eu sair com um dia de loss, mas ele se mantém dentro daqueles 600 ou 800, que é o meu range de ganhos aí diários. Interessante que você vai perceber aqui que poucos dias eu tive drawdown, então eu comecei bem, eu fiz um trade, às vezes 2 trades e já foi super no positivo e depois eu não abri mais nada. Diferente de hoje que eu comecei no negativo. Só espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like e comenta.